E a taxa Selic subiu. Chegamos a 15%, a maior taxa em 20 anos. Olha isso. Isso porque nós tínhamos diversos analistas que estavam apostando na manutenção da taxa. Estava em 14,75. Mas que jeito? Se a inflação não baixa de jeito nenhum. Para você que não sabe, a taxa Selic é um mecanismo que se usa para tentar conter a inflação. Basicamente, é assim. Cada vez que a taxa sobe, tudo fica mais caro. O dinheiro fica mais caro. Se você estava com ideia de fazer um empréstimo em um banco para comprar um carro, financiar uma casa, qualquer coisa, é esses juros que você vai pagar. Gente, 15% é muita coisa. Então, como a taxa está alta, o que acontece? Vamos segurar. E isso não serve só para mim ou para você. Isso serve para as empresas, para tudo. Daí você imagina o quanto o nosso país fica sufocado. Essa é a realidade. Tá, mas o porquê que sobe? Para quê? É só para deixar as coisas caras? Ué, se fica caro, tira-se dinheiro do mercado. Se tira dinheiro, a ideia é fazer com que a inflação caia. O que não está acontecendo, porque os gastos só aumentam. O governo não para de gastar. Mas vai aumentar até o infinito? A gente espera que não, né? Mas olha só, há quanto tempo nós estamos vendo essa taxa aumentar e a inflação não cai? Nós estamos na casa dos 5,44, isso é acima da meta. E como 2026 é ano de eleições, os gastos vão aumentar. Porque, claro, né? Em 2026 vocês vão ver um monte de benefício do governo. E não é deste governo, é de todos, sempre é assim. Ano de eleição, abre-se as torneirinhas e gasta-se dinheiro. O problema é que nós não temos mais dinheiro agora, não é 2026, nós não temos agora. Por isso a taxa aumentou para 15%. E todas as vezes que a taxa aumenta, nós temos diversos vídeos falando sobre o que fazer com o dinheiro agora, onde eu vou investir. E tá tudo bem colocar isso na thumbnail, na capa. Por quê? Porque é uma forma de chamar a atenção para que as pessoas possam ouvir o que se tem a falar sobre isso. Então, eu vou dar aqui a minha opinião e a resposta a essa pergunta. O que fazer, onde investir com uma taxa a 15% anual? O que mudou agora? De onde que eu vou tirar? Vou tirar daqui e vou colocar ali. É isso? Gente, sem alarde. Ué, mas então você está falando que uma taxa de 15% não é para ficar assustado? É para ficar quase apavorado. O que eu estou tentando mostrar, gente, é que até ontem a taxa estava em 14,75. Agora já estava terrível. Agora passou para 15, 0,25%. A minha pergunta é, o que mudou? Já estava ruim, continua ruim. Claro, aumentou 0,25%. Mas a resposta é que você precisa continuar investindo, fazendo boas escolhas, diversificando a sua carteira. É inegável que está excelente para, no mínimo, aumentar a sua reserva de emergência que você queria tanto. Por quê? Nesse período, seu dinheiro vai ficar rendendo a 15% ao ano. É isso mesmo. Vou pegar tudo que eu tenho, vou tirar dos fundos imobiliários e tudo mais e vou colocar lá. Não. Aí você quebra a diversificação. Além de estar tentando comparar um tipo de ativo, que é fundos imobiliários, com o Tesouro Direto, que não tem nada a ver a dinâmica de um com o outro. Nada a ver. Se os fundos imobiliários estão caindo, e se você tem bons fundos imobiliários, talvez seja com calma, sem emoção, e aumentando e fazendo lá a sua carteira e tudo mais, porque uma hora essa taxa vai cair. Ano que vem já estaremos em 8%, 7%? Não. Isso seria inclusive um desastre. Para que a taxa caia é preciso controle nos gastos e a inflação precisa baixar. E vejam só, antes o culpado era o Campos Neto, lá do Banco Central. E ele vai sair, vai entrar o Galípolo e aí ele vai baixar. Não baixou. E sou obrigada a falar ainda bem. Olha só que coisa, né? Falar ainda bem. É porque se ele baixasse na canetada, aí nós estaríamos vivendo o caos, porque a inflação ia subir muito e muito mais. A ordem é assim, a inflação tem que baixar
para que a taxa possa baixar e não o contrário. Então, por isso que eu falei, ainda bem que não caiu. No meio disso tudo, nós temos ainda a escalada da guerra, Irã e Israel. Isso pode fazer com que o petróleo aumente bastante. Então isso ainda prejudica o cenário econômico do mundo. Imagina do Brasil, que já está aí de perna bamba, né? E outra coisa, esse aumento da taxa foi decisão unânime. Não partiu da cabeça do Galípolo. Então, gente, cuidado com narrativa. Nós precisamos saber o que realmente acontece no nosso país, porque nós somos investidores. Eu vi alguns comentários, vou aproveitar aqui, dizendo que como fundos imobiliários e algumas ações estão em queda, a pessoa vendeu. Eu tentei entender, né, qual era a motivação. E é claro, cada um sabe da sua carteira, está vendo todo, eu não, certo? Então a pessoa deve saber o que está fazendo. Mas só para efeito didático aqui, qual é o sentido de vender na baixa? Ou vender com a expectativa de acho que vai cair mais, então eu vou vender. Aí quando subir eu compro. Esse tempo você perdeu o recebimento de dividendos, que é isso que mexe com a sua rentabilidade. Uma coisa é valorização da cota. A cota valia R$1 e agora está R$1,10. Eu estou ganhando 10 centavos por cada cota. Isso precisa ficar bem claro, certo? Perfeito. A rentabilidade, ela engloba tudo. Então, ela vai pegar os dividendos. A cota era R$1, eu tive uma rentabilidade de 10 centavos e recebi mais 15 centavos de dividendos. Então, de R$1 você foi a 1,25. Isso é só para entender o conceito, tá? E muitas vezes, no decorrer do tempo, a queda do valor da cota não mexe com a sua rentabilidade. Eu mesma, na minha carteira, eu tenho fundos imobiliários que estão abaixo, caíram em relação ao que eu comprei, o que eu paguei. Vamos dar um exemplo aqui, como eu sempre faço. Paguei R$100 e a cota agora está valendo R$90. Então eu estou em queda, mas no tempo, no decorrer dos anos, todos os dividendos que eu recebi, eu estou com queda de 10%, mas estou com rentabilidade de 20%, 30%, 18%, 40%, porque juntou com dividendos no decorrer do tempo. Fundos imobiliários não é um ativo para fazer trade, ou seja, eu compro, se cair eu vou vender porque eu vou esperar subir para comprar de novo. Você vai perder e vai perder muito. Primeiro que você não sabe quando que vai subir e quando começar a subir, o que você vai fazer? Vai comprar. Aí quando começar a cair, você já está vai comprar e continuou subindo, você está com determinado lucro. Aí, ok, está subindo. Aí quando começar a cair, você, não, acho que vai cair mais, eu vou vender. Você vai pagar impostos? Você está entendendo? Além de pagar impostos, porque você teve lucro, né? Você comprou achando que ia subir, para a tua sorte subiu mesmo, então você teve lucro, certo? Quando começou a cair, você se apavorou. Falou, não, eu vou vender. Vai pagar imposto porque você teve lucro. E o tempo que você vai ficar com o dinheiro esperando, você deixou de receber dividendos. E olha, de uma vez por todas, entenda, fundos imobiliários não vai te deixar rico. Não é investimento para você ficar rico. Estou comprando aqui a R$80 a cota, porque eu espero depois chegar a 200. Esquece, não vai. Vai no decorrer dos anos, porque os imóveis valorizam e tudo mais. Mas não é como ações, que a empresa pode crescer, ela tem espaço para crescer. Ué, então para que serve fundos imobiliários? Renda, dividendos mensais, garantir seu futuro. Por isso que a gente sempre insiste, escolha bons fundos imobiliários e não escolha por dividendos, porque todos pagam 95%, todos. O que você precisa escolher são fundos que tenham vários imóveis, ou seja, uma boa diversificação, que a gestão seja legal, que não esteja tão alavancado, e se tiver dívida, como que ela está diluída no tempo, se ele pode pagar, se os imóveis são bem localizados, qual a qualidade dos inquilinos. É isso que você precisa escolher. Mas espera aí, Hannah, esse vídeo aqui não era para falar da taxa Selic? Você está falando de fundos imobiliários, ações? É o mesmo assunto. É esse cenário aí que também contribui com essa queda. E o desespero da mudança da noite para o dia de 14,75 para 15 e você se desesperar como se o mundo já estivesse acabado.
ele já estava acabado em 14,75. Se for considerar o fim do mundo, ele já estava em 14,75. Essa taxa está péssima para o país, está péssima para o mais pobre, péssima, porque tudo está ficando mais caro. Mas para o investidor, de verdade, gente, só muda a estratégia. Se a taxa cair, a estratégia muda. Se a taxa subir, a estratégia é outra. Olha a posição em que você, investidor, está. Não é posição de privilégio, não é isso. É que você escolheu investir, só que não tem como investir sem estudar. Eu sempre falo isso. Porque então você é somente o quê? Um ignorante motivado. E lembrando, ignorante de ignorar, não sabe o que está fazendo. Não adianta ter motivação. Não, mas agora eu sei, a taxa está a 15%. Tá bom, mas você está acompanhando? Como que tem a previsão, tá? É previsão. Como que tá para 2026, 2027? Porque você precisa fazer os seus planos. Porque o mercado precifica tudo antes. Quer ver uma coisa? Se nas pesquisas acusarem o mesmo governo, manteremos valores ou vai cair mais ainda. E aí eu volto a falar, você investidor, isso independe, tá? Independe do seu espectro político, de que lado você está. Isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Se você é um investidor que sabe o que está fazendo, quando você percebe, existe a possibilidade de mudança e o mercado já está aumentando. Perfeito, eu estou ganhando dinheiro, a minha estratégia vai ser essa. Não, mas a pesquisa está acusando que, olha, o que está agora vai continuar, ele vai seguir mais 4 anos aí. Tá tudo caindo. Por quê? Porque o mercado não está aceitando esse monte de impostos e tudo mais que nós já falamos. Os gastos, a inflação subindo e a Selic subindo também. E aí você, investidor, o que você vai fazer? Bom, se está caindo, eu estudei esse ativo, ele está legal. Está caindo por quê? Porque as pessoas têm medo e outros investidores, os grandes, eles tiram daqui e colocam ali. E quando eles movimentam muito dinheiro, move o mercado. E se o ativo é bom, você compra. Então, é a paciência que vai te dar dinheiro, além dos juros compostos, é claro. Eu não falei que você não vai ficar rico com fundos imobiliários? Você vai aumentar seu patrimônio aportando para poder receber os dividendos, isso sim. Mas essa historinha de 5 fundos imobiliários para você ficar rico em 2025. Gente, esquece. Isso não é verdade. Agora, 5 fundos imobiliários sólidos, apresentando segurança para investir em 2025. Perfeito. É isso. Porque quando você lê uma thumbnail falando 5 fundos, 5 ações para você ficar rico, é só para chamar a atenção mesmo. Você só precisa entender isso. Não estou criticando quem faz, não. Não é, porque às vezes, volta a falar, a thumbnail é para te chamar, para falar, vem aqui ouvir o conteúdo. Olha o que eu vou falar. Mas se lá dentro do conteúdo a pessoa insiste, olha, esses fundos vão te deixar rico, olha, lamento, isso não é verdade. Então, voltando nessa dinâmica, você já entendeu que fundos imobiliários não vão te deixar rico? Você entendeu que a taxa subindo faz eles caírem, dentre outras coisas, né? Toda a situação do mercado. E aí é uma oportunidade de compra e não de venda. Ações, parte da mesma coisa. É possível que caia? É possível. Se caiu, a empresa é boa, você vai comprar também. Eu preciso que vocês entendam essa relação. Eu não podia fazer um vídeo falando de taxa Selic e colocando somente notícias. Porque o Copom e falou isso, falou aquilo, aumentou e tudo mais. Não é só. Você precisa ter algo mais sólido, você precisa juntar Lé com Cré. O que você precisa saber agora é o que fazer. Você vai fazer a mesma coisa que você estava fazendo. E entender que subiu de 14,75 para 15. Já estava ruim, não ficou ruim agora. Não foi uma subida, estava em 8 e subiu para 15. Não, isso seria assim, nossa, seria uma bagunça. Não foi isso que aconteceu. Se na próxima reunião do Copom subir de 15 para 15,001, vocês vão ver a mesma chuva de vídeos falando o que eu vou fazer com o meu dinheiro agora, como se proteger. Mas como assim como se proteger? Você não estava se protegendo antes? Se a cada aumento de 0,25% você achar que o mundo acabou,
Você não entendeu que ele já estava acabado antes. É claro, né? O mundo não acabou. Para o investidor que sabe o que está fazendo, ele vai aproveitar as oportunidades. Eu estou falando que subir a taxa é bom para o investidor? Não. Eu estou falando justamente que independe de subir ou descer. Se você sabe o que está fazendo, você ganha dinheiro nos dois cenários. Então deixa subir. Não, porque agora separa investidor da pessoa. Isso nem dá para fazer, mas olha só. Tenta, se esforça aí. Você, a pessoa que vai no mercado, a pessoa que enche o tanque do carro, a pessoa que compra medicamento, que quer viajar, você sente, você quer que tudo caia, a taxa Selic, a inflação. Então, se proteja. As previsões para 2026 ainda é de taxa elevada. 2027, provavelmente, mesmo com queda, porque a queda não vai ser aos pouquinhos, meio ponto, 0,25, mas já é alguma coisa. Isso se nada de ruim acontecer no meio do caminho. Deu para entender? Para de achar que de 14,75 para 15 o mundo acabou. O caminho não é legal, porque está aumentando. Isso é uma verdade. Mas eu vou repetir, para ficar bem chato mesmo, para você não esquecer. Se você acha que 15% o mundo acabou, você está enganado. Já estava acabado lá em 13. Nem vou falar o 14,75 mais. Já é uma taxa alta. A nossa preocupação é que está aumentando. Se ao menos tivesse ficado em 14,75, ou seja, o Banco Central vai manter, a gente começaria a ver um cheirinho de uma alta aqui, uma alta modesta ali. Por quê? Se manteve, então acho que a coisa vai aos pouquinhos e tudo mais. Não, aumentou. E agora o seu principal papel é estudar. É por você, faça isso por você. Estude, saiba o que você está fazendo. Política não é torcida de time de futebol, que para os apaixonados, perdendo ou ganhando, você bate no peito e fala, meu time do coração. Ok, tá tudo certo, não mexe com o seu bolso, não mexe com a sua vida. Política não pode ser assim. Se lá está alguém pelo seu voto, mas no dia seguinte, a tua postura tem que ser, pronto, agora eu vou cobrá-lo. Eu não vou ficar brigando com ninguém ao meu lado, tá vendo? O meu ganhou, tá vendo? Você perdeu, ó. E para você que é investidor, é menos ainda. Tá calmo? Também recebi um comentário, mais ou menos nesse teor, tá? Não lembro direito como que foi. Mas alguém escreveu assim, esses influencers estão sempre minimizando as coisas. O meu papel é aprender a agir no cenário A, B, C, o alfabeto todo. É aprender. Não é fácil. Se fosse, mas eu estaria milionária. Eu não teria nenhum ativo que me deu um susto, porque sim, eu tive. E nunca mais terei? Olha, eu acho pouco provável. Mesmo porque tem alguns que a gente entra sabendo do risco. É um percentual menor ali na carteira, mas você entra, não, esse aqui eu sei. E aí se der errado, faz parte. Mas se tua carteira está diversificada, aquilo ali não representou muito. Tá certo? Eu não poderia fazer um vídeo inteirinho falando de taxa Selic, apesar do título ser taxa Selic. Não faz no menor sentido, é o famoso encheção de linguiça. Eu preferi pegar todo o cenário e mostrar para vocês. Então façam o que é melhor para a vida de vocês. Cuidado na compra, cuidado na venda. Estude. Olha, os vídeos que eu coloco aqui onde eu estou ensinando algum indicador, vocês sabiam que são os menos visualizados? E são os vídeos que iriam te dar embasamento. Olha só, acho que tem uns 2 ou 3 vídeos aí para trás que eu falei sobre 3 indicadores para fundos de shopping. Gente, vai lá ver o número de visualizações. É baixíssimo, baixíssimo. Porque o assunto era estudo, era saber, era abrir o relatório, era saber o que é Same Store Sales, lá dos fundos imobiliários de shopping, o que é NOI. Então pensa nisso, pensa no tipo de conteúdo que você está consumindo, porque o tempo vai passar. Você que segue 20 canais de investimento, é para seguir mesmo, é para seguir 50, tá? Mas você consome e depois de um ano e meio, 2, olha para você
faz uma autocrítica sincera e analisa qual foi o tipo de conteúdo que eu mais assisti. Será que foram aqueles conteúdos que falam sobre indicadores, que tem conta, que tem planilha para calcular, que te ensina que, olha, para você ver isso aqui, você precisa abrir 2, 3 relatórios? Ou foi só esses, taxa Selic subiu, o que eu vou fazer agora? Eu vou vender tudo. Volto a falar, se é só na thumbnail, tá tudo bem. Mas se o conteúdo é esse, aí complica, né? 3 ações que vão te deixar rico. 5 fundos para você ficar milionário em 2025. Fundos imobiliários para comprar e nunca mais vender. Nunca mais é muito tempo, né? Então é isso. Chega, eu falei demais. Se inscreve aí no canal, gente. Aperta o sininho, curte, comenta, compartilha para chegar a mais pessoas, certo? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana, os melhores investimentos para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!